Canadá. O Canadá é o mais improvável desta lista, e talvez seja exatamente por isso que merece atenção. Essa seleção disputou apenas a segunda Copa da sua história. A primeira, em 1986, foi um desastre. 3 jogos, 3 derrotas, 0 gols. Agora jogam em casa, num grupo com Suíça, Catar e Bósnia. Difícil, mas não intransponível. A geração atual tem velocidade, raça e organização tática. E o nome que pode mudar tudo é Alphonso Davies, do Bayern de Munique, um lateral que parece um foguete humano, capaz de criar jogadas do nada e deixar qualquer defesa em pânico. Improvável? Sim. Impossível? Nem de perto. Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior orçamento de futebol do mundo, jovens talentos nas melhores ligas europeias, e mesmo assim nunca passaram das quartas de final numa Copa. Mas em 1950, jogando em solo americano, eliminaram a Inglaterra numa das maiores zebras da história. 76 anos depois, voltam a jogar em casa. O grupo D é um dos mais acessíveis do torneio, colocando os americanos como candidatos sérios ao mata-mata. E o rosto de tudo isso é Christian Pulisic, do Milan, veloz, decisivo, capaz de resolver um jogo sozinho. Se os Estados Unidos chegarem longe, o mundo vai precisar rever seus conceitos. México. O México carrega uma maldição de nunca ter passado das oitavas de final em nenhuma Copa. Chegar às quartas de finais, a seleção simplesmente nunca consegue. Mas em 2026 serão anfitriões pela terceira vez e a abertura acontece no Estádio Azteca com quase 100 mil torcedores, os incentivandos. O símbolo dessa história é Guillermo Ochoa. O goleiro está indo para a sua sexta Copa do Mundo. Sim, sexta. Um homem que defendeu o México em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 e volta em 2026 como lenda viva. Se a maldição finalmente acabar, vai ser em casa, com o velho Ochoa segurando o que precisar. E isso é só o começo. Croácia. A Croácia tem menos de 4 milhões de habitantes, menor que o estado de Santa Catarina. E mesmo assim, foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022. Dois resultados históricos consecutivos. O que impressiona não é só o talento, é a mentalidade. Essa seleção já esteve em finais, já sobreviveu a prorrogações e pênaltis. O grupo L coloca a Croácia diante da Inglaterra, favorita ao título. Mas foi exatamente a Inglaterra que eles eliminaram na semifinal de 2018. E conduzindo tudo está Luka Modric, possivelmente na sua última Copa. Quando ele toca na bola, o tempo para. A última dança de uma era dourada pode ser a mais bonita. Bélgica. A Bélgica teve a geração de ouro, De Bruyne, Lukaku, Hazard, que nunca venceu uma Copa. O melhor foi o terceiro lugar em 2018, uma geração de talento desperdiçado sob o peso da expectativa. Agora é diferente. Nova geração, sem esse peso, sem pressão. E o grupo G é um dos mais acessíveis da Copa, com Irã, Egito e Nova Zelândia. Passando com moral, pode surpreender qualquer um nas oitavas. A muralha de tudo isso é Thibaut Courtois, do Real Madrid, considerado o melhor goleiro do mundo, eleito o melhor do torneio em 2022. Uma defesa impossível dele pode ser a diferença entre ir embora e fazer história. As mais perigosas são as que você não está esperando. Uruguai. 3,5 milhões de habitantes. 2 títulos mundiais. Proporcionalmente, o Uruguai é o país mais vitorioso da história das Copas. E nunca deixou o mundo esquecer disso. A garra uruguaia é um sistema de jogo, uma mentalidade coletiva que assusta qualquer adversário. Em 2026, o Grupo H coloca o Uruguai diante da Espanha, atual campeã da Eurocopa e candidata séria ao título. Tirar os espanhóis do grupo seria uma bomba. E o nome que carrega essa missão é Federico Valverde, do Real Madrid. Corre, finaliza, distribui e aparece nos momentos decisivos. Um jogador completo, no auge, vestindo a camisa de um país com fome de história. Seleção pequena, alma de gigante. Noruega, 28 anos fora da Copa. A última vez foi em 1998, quando venceram o Brasil na fase de grupos, um resultado que chocou o mundo. A vitória não eliminou o Brasil, mas foi um aviso. A Noruega não tem medo de ninguém. Agora voltam com Erling Haaland, que fez 16 gols em 8 partidas nas eliminatórias, artilheiro isolado de toda a Europa. 8 jogos, 8 vitórias. Pelo caminho, bateram a Itália por 4-1 no San Siro. O grupo 1 coloca a Noruega diante da França, com o Mbappé na faixa. Mas Haaland, numa Copa pela primeira vez na carreira, vai querer deixar uma marca que o mundo inteiro vai lembrar. Colômbia. A Colômbia é a seleção mais subestimada das Américas. Em 2014 deram um show.
Eliminaram o Uruguai, chegaram às quartas e apresentaram um James Rodrigues artilheiro, com gols que aparecem em compilações até hoje. Foram eliminados pelo Brasil nas eliminatórias para 2026, colocaram a Argentina em dificuldades e chegaram mais maduros do que nunca. O grupo K coloca a Colômbia diante de Portugal. Elenco brilhante, candidato ao título. Eliminar os portugueses seria a maior bomba da fase de grupos. E a chave é James Rodrigues. O camisa 10 que pode estar na sua última Copa, capaz de decidir uma partida com uma única jogada de gênio, uma obra de arte com chuteira. Japão. Em 2022, o Japão redefiniu o futebol mundial. Venceu a Alemanha, depois venceu a Espanha. Dois favoritos ao título, na mesma fase de grupos. A Alemanha foi eliminada, a Espanha avançou, mas o Japão terminou na frente de ambas. Não foi sorte. Foi sistema, velocidade e disciplina tática de uma geração inteira formada na Europa. Kubo, Mitoma, Endo, Doan, nomes que os europeus já conhecem bem. Em 2026, o grupo F coloca o Japão diante da Holanda, com Van Dijk e Frenkie de Jong. Um dos grupos mais traiçoeiros da Copa, mas o Japão já comeu favorito antes, e voltam mais experientes, mais europeus, mais perigosos. A pergunta não é se vão surpreender, é até onde. Marrocos. Em 2022, o Marrocos fez o que nenhuma seleção africana tinha feito em 92 anos. Chegou às semifinais. Eliminaram Bélgica, Espanha e Portugal. Três potências europeias, uma por uma. Não foi sorte. Foi a defesa menos vazada do torneio. Sistema tático perfeito e mentalidade coletiva que assustou o mundo. Agora, voltam mais experientes, mais respeitados, com o Brasil como adversário na estreia. Neymar e Vinícius Júnior no ataque, Ancelotti na beira do campo. 24 anos sem título pesando. O símbolo é Achraf Hakimi, do PSG, o lateral mais ofensivo do planeta, capitão e ícone de uma nação que derruba gigantes. A primeira seleção africana campeã do mundo. Isso ainda não aconteceu. Mas o Marrocos já provou que não tem medo de ser o primeiro em nada.